não há problemas ou que não há complicações. E quando a gente fala descomplicando, é porque, se não tomarmos alguns cuidados, certamente alguma complicação, algum problema pode dar. E o problema pode ser desde não atingir uma missão, uma proposta, e aí que é o carisma da organização, e aí que a gente, então, quer chegar e falar para você. Bom, mas quando nós falamos descomplicando o terceiro setor, muitos dos que estão nos ouvindo, nos assistindo, podem falar, bom, e aí, Ricardo? E aí, Carlos? O que é o terceiro setor? Então, o terceiro setor, antes de falar do terceiro setor propriamente dito, é importante a gente voltar nessa divisão, porque fala, pô, primeiro, se tem o terceiro, tem o primeiro, se tem o primeiro e o terceiro, tem o segundo. Então, quem são esses personagens na vida social e econômica da gente, não só do Brasil? Então, nós temos o primeiro setor, que é o poder público, o Estado, de modo geral, as organizações do governo, de Estado. Nós temos o segundo setor, que ele é composto pelas empresas, pelas organizações que almejam lucro, que almejam o resultado para distribuir para quem investiu, para quem é sócio, para quem é acionista. Esse é o mercado, como falaríamos, o corporativo. E nós temos, no nosso lado aqui, então, o terceiro setor. Terceiro setor, que congregam ali as organizações sem fins lucrativos, aquelas que têm a finalidade desinteressada, mas uma causa social, ambiental, cultural, educacional, de assistência social, saúde, entre outras tantas que a gente vem percebendo aí no terceiro setor. Quando nós falamos, Carlos, terceiro setor, que é o grande foco do Grupo Aldisa, nós também temos que pensar assim, bom, e quanta gente atua nessa área, E aí eu falo um pouco... quantas organizações existem? Quantas organizações, aí eu volto um pouco na história, eu tive a felicidade de poder atuar profissionalmente, começar a trabalhar no escritório Dom Bosco, escritório da família Monello, que já tem 53 anos, e eu comecei ali em 1985, aliás, abril de 1985. O Betão fez até uma cara aqui de, poxa vida, quanto tempo, né, Betão? Mas e aí o que é interessante, Carlão? Quando nós começamos comecei a trabalhar ali, e era de contínuo, depois boy, fazia repartição pública, essas coisas, toda aquela parte burocrática. Fizeram um comentário maldoso ali, velho, hein? Poxa vida, hein? Isso aí não... Danilo, pô, Danilo, pior que um amigo, grande amigo Danilo, referência na assessoria aí das entidades. Mas o que muitas vezes a gente falava, e eu no curso técnico de contabilidade, as pessoas falavam, por que você trabalha, o escritório da família atua na área contábil para entidades sem fins lucrativos, fazia assessoria contábil, planejamento, organização dessas entidades. E aí muita gente falava, pô, mas então não tem muita coisa para fazer, porque não paga imposto, não tem tanta obrigação. Mostrava, de um lado, um desconhecimento do que era esse terceiro setor, que nem assim se falava. E, aliás, até hoje, E até hoje há um desconhecimento grande, veja, nas universidades, pouco se trata. Mas também mostrava ali que havia um setor ainda pequeno, em expansão. E aí tivemos um marco fantástico no ponto de vista da cidadania e do direito brasileiro, que é a Constituição Federal de 88. Com uma série de direitos que ali foram estabelecidos, grandes conquistas, e uma Constituição, na minha opinião, muito boa, muito progressista, claro, como toda carta tem a necessidade dos seus ajustes, mas ela trouxe o espaço dessas entidades que atuam conjunto com o Estado para resolver e até para evitar problemas ou demandas do contexto social, ambiental e por aí vai. E aí começou um crescimento
E aquele setor que, quando eu comecei a trabalhar, falávamos em torno de 50, 70 mil organizações, hoje nós temos pesquisas que mostram números de 400 a 800 mil. É claro que essas pesquisas, elas não estão erradas, são conceitos, são critérios de interpretação diferenciados. Mas se nós fizermos ali um filtro, tirando algumas organizações que talvez não estejam tão no perfil que boa parte tipifica ali como terceiro setor, nós vamos ver que pelo menos 300 a 350 mil organizações no Brasil atuam nessa área, com grande expressão, com grande capilaridade, com forte atuação social e devolvendo um serviço para a sociedade muito grande. E um outro ponto interessante, como? Para deixar no chat ali. Quer passar alguma informação? Deixa no chat ali. Se eu perguntar... o pessoal que está no Click Meeting pode participar ali com seus comentários, com as suas sugestões, através do próprio bate-papo. Já está no Facebook? Está no Facebook. O YouTube ainda não. Já está no Face também, além do Instagram. E o YouTube ainda estamos aqui, o Betão está trabalhando intensamente, está com 2 equipamentos aqui, mas até o final você consegue, né, Betão? Imagino que sim. Vamos torcer para isso. Bom, gente, mas o que é também entrando num lado mais técnico, com todo esse crescimento, milhões de atendimentos, uma representatividade social e econômica muito importante, nós não tínhamos uma definição do que são essas organizações, Carlos. Então, nós estamos falando de 1988 até praticamente agora, só com os tipos societários, mas sem uma definição legal. Então, até então, nós tínhamos uma denominação como ONGs, ou organizações não governamentais. E tem muita gente que ainda acha hoje que eu vou abrir uma OCIP, ou vou criar uma OCIP, vou criar uma... Bem lembrado, cara. Vou criar uma ONG. Não existe isso, né, pessoal? Existem associações, fundações e organizações religiosas. Que as pessoas acabam confundindo o tipo societário com a certificação, com a qualidade então, para quem atua no setor já há mesmo para quem atua no setor há algum tempo, não é raro aparecer aqui no escritório: eu quero abrir uma OCIP, eu quero abrir uma filantrópica. Ninguém abre uma entidade certificada, todo mundo abre uma associação, uma fundação, uma organização religiosa. E aí já fizeram aqui a pergunta, antes de descomplicar o setor, quem faz parte do setor? Como o Ricardo colocou, são as entidades sem fins lucrativos, que são aí 800 mil, de 400 a 800 mil. A gente costuma dizer que o terceiro setor em si são aquelas que têm uma finalidade pública, né, paraestatal, uma finalidade, por exemplo, associações de bairro, é o terceiro setor ou não? São associações sem fins lucrativos, mas muitos não consideram como terceiro setor porque não tem uma finalidade social. Então, acho que é importante essa conceituação do setor. Perfeito. E o Carlos abriu uns pontos que são fundamentais, né, das certificações, das titulações. Nós vamos conversar com vocês sobre isso também, mas genericamente. A ideia é que nos próximos encontros, nos próximos bate-papos, a gente possa entrar em temas mais aprofundadamente, como SEBAS, OCIP, o Miroski, tudo que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui, mas entrar mais detalhadamente. E aí, como eu estava dizendo, até 2013, 2014, havia ali um conceito geral que não era jurídico de ONGs, organizações não governamentais. E aí nós tínhamos tudo aquilo que não era do primeiro e do segundo setor, parece que era, desculpa a expressão, jogado ali no conceito das ONGs. Foi então que nós tivemos uma lei, a Lei 13.019, que ela tem um ponto importante, que é chamado de Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Vou entrar na seara, se é o marco, se não é, mas ela tem importante papel na questão da parceria
com o poder público, principalmente com os instrumentos de colaboração, de fomento, mas ela traz ali no seu artigo 2º, e não querendo me prender aqui tanto ao texto, mas ela traz que para fins dessa lei, e é importante mencionar que vários outros diplomas legais, inclusive em âmbito estadual ou municipal, não só na sua regulamentação nesses âmbitos, absorve esse conceito. Ou seja, aquilo que era ONG, então vira uma organização, uma posição assertiva, mais propositiva, mais positiva e não negativa, como não governamental, e ali estabelece quais são as organizações da sociedade civil. São as entidades privadas sem fins lucrativos, são as sociedades cooperativas e as organizações religiosas. Bom, aí você abre para algumas questões. Então, eu tenho que fazer, Carlos, uma leitura conjunta da Lei 13.019 com o Código Civil. E aí, no Código Civil, nós vamos encontrar alguns tipos societários, que nós vamos olhá-los em harmonia. Quais são? As associações, as fundações, a organização religiosa propriamente dita e as cooperativas. Essa lei, então, voltando agora para 13.019, ela estabelece, então, quem é a entidade sem fins lucrativos, a entidade privada. Aí eu vou pedir licença para você, meu amigo e minha amiga, para que eu possa ler esses 3 pontos que são importantes. A entidade privada sem fins lucrativos é aquela que não distribua entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferido mediante o exercício de suas atividades. E, ou seja, mais um critério, que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou mediante a constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. Então, esse que é o conceito mais amplo da entidade privada sem fins lucrativos, eu englobo a associação, a fundação e também, de certa forma, a organização religiosa, que aí vai descolar um pouco na linha C. Mas a fundação e a associação, ela tem que ter esses critérios que vêm do seu ato constitutivo, do Estatuto Social, e, acima de tudo, que aplique exclusivamente o fruto do seu trabalho, o resultado das suas atividades, na própria atividade, principalmente nas suas finalidades, aqui a atividade de educação, saúde ou assistência. E também é muito importante que esse conceito ele resolve, de certa forma, um problema criado lá atrás, em 95 e 97, na lei tributária, que ele reconhece que o resultado ele pode ser aplicado imediatamente ou ainda constituído para aplicação futura. A segunda forma é as sociedades cooperativas, na forma da lei 9867 de 99. Essa é aquela cooperativa que nós chamamos cooperativas sociais, que visam a integração social do cidadão. Então, não é qualquer cooperativa. A Lei 13.019, para conceituar como OSC, ou OSC, ou antiga ONG, a cooperativa tem que preencher também esses requisitos. E, por fim, as organizações religiosas, naquelas que não apliquem somente nos fins exclusivamente religiosos. Ou seja, eu posso ter uma organização religiosa, Carlos, como nós temos milhares no Brasil, que se dedicam à cultura, à educação, à saúde, à assistência, entre tantas outras áreas que a gente vem acompanhando. É importante, aliás, fazer um registro que no Brasil nós temos, historicamente, os jesuítas como organização religiosa chegando ao Brasil e trazendo principalmente a educação, e as Santas Casas, esse modelo que veio de Portugal,
ali em 1540 e pouco, começando por Santos, litoral de São Paulo, que trouxe a saúde também sendo desenvolvida, ainda nem pelo Estado. Ou seja, o Brasil tem o terceiro setor na educação e na saúde e na assistência social que antecede o próprio Constituição do Estado. Ou seja, na pós-descoberta ali, e também todo o processo da colonização. Então, quer falar, Carlos? Senão eu falo aqui, né? E eu me empolgo, gente. Não, quem acompanha, do lado do Ricardo, acompanha meus cursos aí sabe que eu me empolgo mesmo. Bastante. E eu gosto desse contato pessoal e também tecnológico. Agora estou com 2 câmeras aqui, eu não sei se eu olho para um, para o outro, mas tá legal, estou curtindo. Eu vou fazer o papel aqui de intermediar Nós temos aí bastante perguntas do Sebas. Só um pouquinho de calma que a gente já vai falar do Sebas, vai chegar lá na frente, tá? Então, deve ter muita gente ansiosa aí com o prazo de 30/4, né? A gente vai passar do MEC, a gente vai passar qual é o nosso posicionamento em relação a ele, que é aquele relatório de monitoramento, o CICEBAS que não funciona, mas só um pouquinho de paciência a gente já chega lá. Mas tem 2 perguntas que eu acho que vão aqui ao encontro do tema que a gente está falando, que é quais são as características de um instituto? O Samuel perguntou. Como a gente conversou aqui, Samuel, não existe um instituto, né? Existe o nome fantasia instituto, denominação. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna. Ele não é um instituto, ele é uma associação sem fins lucrativos com as características que o Ricardo colocou, não distribui patrimônio, aplica os excedentes no seu próprio finalidade, mas ele não é um instituto, ele é uma associação. Não existe instituto juridicamente falando. São nomes fantasias que se dá a algum tipo societário que o Ricardo falou, tá? Vamos fazendo propaganda aqui, ó. Tá vendo? As nossas revistas. Aqui, né? As nossas revistas, né? E a outra pergunta, qual a diferença entre associação e organização religiosa? Boa pergunta, hein? Acho que... Olha, interessante. O Carlos explicou muito isso do Instituto, porque nós temos institutos religiosos, inclusive no direito canônico, isso é muito comum, e temos institutos no aspecto civil, como esse que o Carlos falou. Mas eu diria o seguinte, a associação é a união de pessoas sem fins lucrativos. A fundação, já que colocou, tem outros também que podem ter a dúvida da fundação, a fundação é quando alguém tem o bem e dota de personalidade jurídica para que ele promova uma ação social ou dentro daquelas características das fundações que temos no Código Civil também. Ao passo que a organização religiosa ela tem como grande característica não só a união de pessoas, mas a união de pessoas que professam uma fé, que muitas vezes vivem uma religião. Uma forma de religar, né, a sua ligação com Deus, com o seu Deus. Então, é um modelo que o Código Civil, na sua alteração, fez muito bem de reconhecer. Ou seja, a associação ela tem um propósito, a organização religiosa tem outro propósito. Lembrando, gente, que por isso que o terceiro setor ele é amplo. Eu tenho inúmeras organizações religiosas que desenvolvem ações assistenciais, educacionais, como eu tenho associações que também podem ter ali no seu corpo um credo religioso. Confundir? Será que eu confundi, Carlos? Não. Então, é importante lembrar, do ponto de vista civil, a associação e a fundação, pessoas e patrimônio, e uma estruturação estabelecida pelo Código Civil. E a organização religiosa, essas pessoas, com a profissão de uma fé, e uma grande característica da organização religiosa, quem me perguntou foi, eu acho que o Vanderlan e a Ivanir. A Eva? Eva e isso. Foi interessante, por quê? Porque a organização religiosa, ela, diferente da associação e da fundação, ela tem liberdade e autonomia para estabelecer seu modo de governo, de gestão, de funcionamento. Então, vamos dizer, é um reconhecimento da liberdade para essas entidades, que, só antecipando um futuro webinar, está em sintonia com o acordo do Brasil e a Santa Sé para a Igreja Católica Apostólica Romana. E ainda tem muita gente,
o Vanderlan fez a pergunta ali, interessante essa questão de diferença de associação e organização religiosa. Tem muita gente que está dentro de uma figura associativa, de uma associação juridicamente falando, mas ela tem um carisma religioso intrínseco ali. A gente não pode confundir, pessoal, organização religiosa do ponto de vista jurídico com associação. Vocês podem cair numa situação de associação que tem um cunho religioso, mas não é uma organização religiosa do ponto de vista jurídico. Isso influencia em todas as questões de imunidade, isenções, certificações. Tá? Então é importante vocês visitarem aí os estatutos sociais de vocês e verificar se é de fato uma organização religiosa ou não, ou é uma associação que tem uma característica religiosa. Né? Inclusive, Carlos, você mencionou esse ponto. Muitas vezes chega na advocacia Sérgio Monello, muitas pessoas, olha, eu tenho uma associação religiosa, e pode ser, eu devo transformar para organização? Eu tenho uma organização, eu devo separar para fazer uma associação por questões da atividade assistencial. No ao vivo tem essas coisas aqui, entendeu? E aí, o que a gente fala? Não existe um modelo formatado. Então, há modelos que funcionam bem para a organização religiosa, aquele que quer viver, ter o patrimônio, o serviço, a vivência, a vida, a comunidade, espiritualidade, no âmbito jurídico, então, organização religiosa, como eu posso ter aqueles que também têm alguma fé, têm alguma confissão religiosa, mas querem efetivamente estar em ações, em parcerias com o poder público. E aí é um outro ponto importante, porque quando a Lei 13.019 traz a organização religiosa, ela fez uma importante colocação para que não é financiar o culto ou credo, mas o poder público pode pactuar, pode contratar, pode firmar, estabelecer instrumentos de colaboração, de parceria com a organização religiosa naquilo que ela faz para a sociedade e não no mistério religioso. Nós tivemos aqui uma pergunta, quer ler lá do Éder, Carlos? Ricardo e Carlos, tem uma mantida e uma mantenedora. Tanto a mantida quanto a mantenedora devem possuir CNPJ? É obrigatório ter uma mantenedora no terceiro setor? Bom, deve ser de educação, porque esse conceito de mantida e mantenedora é muito forte na educação, né? Não necessariamente eu preciso ter dois CNPJs, eu posso muito bem ter uma entidade que ela é a mantenedora e a mantida. O MEC, ele trabalha muito esses conceitos, né? Então, a gente tem vários clientes que é um colégio, que tem uma unidade, que tem um local só, que ele é mantenedor e mantida. E aí no CICEBAS acaba confundindo a cabeça. Quem faz essas perguntas, geralmente, olha lá, o Éder é de educação, né? Geralmente tem o problema do CICEBAS. Então, não necessariamente eu tenho que ter dois CNPJs. O CNPJ, ele trata de unidades... uma personalidade fiscal, né? Então, se eu tenho uma mantenedora, um colégio, vamos supor que eu tenho um colégio num espaço físico, num local só. Para o MEC, a figura dele é mantenedora, o CNPJ 01, e mantida ao mesmo tempo. Nada impede essa figura. Agora, se eu tenho um colégio e eu tenho uma outra unidade, numa outra cidade, ou na mesma cidade, no mesmo endereço, eu vou ter a figura da mantenedora, que é o CNPJ 01, e uma filial, que é a mantida. Tá? Então, não necessariamente eu preciso ter CNPJ para mantenedora e para mantida. Depende muito realmente da questão fiscal e do local que eu estou. Mas, sabe, Carlos, essa questão que o Éder está trazendo, nós atendemos aí uma quantidade expressiva de instituições de ensino superior, né, faculdades, universidades, e ali é um conflito, porque a mantenedora está naquele que detém a personalidade jurídica, que é a sede, como nós habitualmente falamos, ou a matriz. Por outro lado, quem trabalha nessas entidades pensa o seguinte: muitas vezes a mantenedora é a entidade ABC. A entidade ABC, ela mantém, que é a mantida, a faculdade ABC.
E ali na Faculdade ABC, que é uma filial, uma mantida, é onde entra o capital, onde entra o recurso, onde financia. Então, aliás, fica essa confusão, né? Quem mantém é quem dá o dinheiro. Então, o conceito civil, o conceito jurídico, não é necessariamente conceito econômico. Então, ou seja, a mantenedora é quem detém a personalidade, quem detém o CNPJ raiz, o 001, sendo as mantidas as suas filiais. Muitas vezes a mantida está dentro do próprio CNPJ. Nós temos casos como esse, ou seja, todo mundo está no 001. É o ideal? Depende da do caso. Situação. Cada caso é um caso. Né? E aí, vocês estão vendo, nesse contexto de descomplicar, que nós, não só em termos quantitativos, mas aí a gente percebe, Carlos, que nós temos um terceiro setor, não só muito atuante e exageradamente relevante para as grandes causas do Brasil, que contribui com o desenvolvimento econômico, social e também político do Brasil, com a construção da cidadania, efetividade de direitos, mas, de outro lado, é importante nós mencionarmos que essas entidades, elas requerem cuidado. Por quê? Porque elas estão sujeitas a uma complexidade de normas, não só normas legais, normas técnicas, normas administrativas, nas mais diversas esferas, que muitas vezes a gente não se dá conta. Mas o que a gente pode mencionar? O terceiro setor é um setor que emprega muito, que emprega no Brasil inteiro. Então, ele gera empregos, ele presta serviços como atividade fim ou como atividade meio. Ele, de certa forma, também paga tributos. Em alguns casos ele não paga, nós já vamos ver, mas ele dá alguma contrapartida. Enfim, ele gera negócios de verdadeiro impacto social para o Brasil. E aí a gente percebe que nesse contexto e nessa complexidade, ele exerce dia após dia várias relações jurídicas, entidade com entidade, entidade com pessoas, entidade com clientes, sim, temos clientes, consumidores também dos nossos produtos e serviços, nós temos pessoas que são voluntárias e também temos responsabilidades, nós temos o poder público, nós temos um setor que interage como agente, talvez, dos principais, se não o principal, para a execução de muitas políticas públicas, através das parcerias, dos serviços. Então, é um setor realmente bastante expressivo, que vem crescendo não só pela crise social e econômica, mas pelas próprias demandas e as novas demandas da sociedade. E não é só no Brasil. Né? Se nós formos analisar, universidades de ponta, né, que eu trago aqui para vocês e vale a pena conhecer, há 2 anos atrás, os sócios da Udisa fizeram uma imersão na Universidade de Stanford, em Palo Alto, e aí eu tive a oportunidade de conhecer o grupo de inovação social, né, a Stanford Social Innovation, e onde se discute toda essa parte da filantropia, da sociedade, desenvolvimento social em todo o mundo. E aí a gente vê que em centenas de países o terceiro setor é forte. Ele não só é forte, como ele é protagonista de várias questões. E a gente tem um desafio no Brasil. Primeiro manter garantias, conquistas que vieram da Constituição e conseguir desenvolver com sustentabilidade. Né? E aí o que eu digo para vocês hoje, Carlos, o que eu percebo, e uma coisa que é empolgante, cada vez mais pessoas estão percebendo a necessidade de conectar-se com a sociedade, com a sua comunidade, de retribuir, de participar, de se engajar. Tanto é que os negócios sociais estão na moda, né? Muita gente ganhando dinheiro e se engajando com a sociedade. Devolvendo né? Dando retorno para a sociedade. E é uma reflexão para o próprio setor se repensar, se reorganizar, ver como ele pode aprender com o segundo setor, o corporativo, porque hoje começa a dividir espaço. O setor 2,5. O 2,5, como o doutor Ayrton Grazioli, curador de fundações aqui brilhante, curador de fundações do Estado de São Paulo,
daqui do Ministério Público do Estado de São Paulo, muito fala, né, o setor 2,5. Então, nós temos que tomar emprestado essa expertise do setor corporativo para que a gente, não é perder espaço, para que a gente conquiste ainda mais, ou seja, organizando, profissionalizando, possa desenvolver. E uma coisa interessante, esses dias no FIF, o Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica, eu tive a oportunidade de conversar ali naquele network fundamental que a gente faz desses eventos, não só com os agentes, os atores do terceiro setor, mas também, Carlos, com pessoas que estão no setor 2,5 ou, que a gente fala, o corporativo de impacto social. Isso tem crescido. Então, a gente talvez tenha que começar a pensar numa sinergia ainda maior, porque hoje nós temos incubadoras de startups somente de impacto social. Então, essa interface mostra uma coisa, voltando ao nosso tema, existem complicações, mas o setor não é complicado, né? Existe uma burocracia que é do empreendedorismo do Brasil, empreendedorismo corporativo ou empreendedorismo social, e que a gente vem trabalhando, inclusive eu, através da FENACOM, temos tido uma atuação no governo federal, já tivemos 2 medidas provisórias que vieram facilitar o segmento empreendedor, desburocratizando. Mas é claro, né, nós somos brasileiros e profissionais, e como cidadão a gente sabe, nós não vamos mudar isso tão rapidamente. Então precisa o quê? Conhecer, preparar, profissionalizar o nosso setor. Eu costumo dizer que o terceiro setor, às vezes, ele tem medo de ganhar dinheiro, acha que é uma coisa, é um pecado. E ninguém vive sem dinheiro. Só que a gente precisa profissionalizar e fazer a coisa correta, conhecer o setor para que a gente consiga... O negócio social, ele vem tomando um espaço que, ao meu ver, o terceiro setor deveria estar tomando. Então, o negócio social, ele está conseguindo gerar recursos e, ao mesmo tempo, dar o retorno para a sociedade. Sem fazer nenhuma propaganda, mas eu acho que é um case de sucesso, o tal do Doutor Consulta, né? Eles conseguiram atingir um nicho de mercado, que é aquele mercado da classe C, que não tem condições de pagar um plano de saúde, mas também não quer ficar no SUS, né? Então, eles tem uma renda para pagar uma consulta mais barata. Então, eles estão ganhando no volume, devolvendo para a sociedade uma saúde que muitas vezes muitos não podem ter. E aí eu pergunto, por que o terceiro setor não pensou nisso antes? Por que nós, muitas entidades de saúde que atuam nessa área, não pensaram nisso antes? É uma questão a se refletir, né? Mas aí fica até um desafio para a gente, Carlos. A Aldisa atua com sede aqui em São Paulo, nós estamos no Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e nós temos a grata satisfação de também estar nos outros estados e conhecer em campo, em loco, experiências muito bem-sucedidas de inovação, de criatividade. E aí já fica uma provocação, porque muitas vezes a gente fala, startup de impacto social, primeira coisa que a gente pensa é tecnologia, aplicativo, alto investimento. Claro, a tecnologia é fundamental, mas eu posso testemunhar com muita tranquilidade para vocês e vou me comprometer a trazer aqui, nesse espaço, várias entidades que a gente acompanha, que a gente audita, ou que a Advocacia Sérgio Monello atende, que vão poder dar assim, como é que eu fiz? Como é que eu estava? O que eu fiz? Como é que eu mudei a situação e estou fazendo a diferença? Então, vai ficar, então, cara, já fica um desafio para um próximo encontro nosso, né? Com certeza. Betão, sobe ali o chat, veio uma pergunta interessante ali, acho que dentro do tema, do Vanderlan, só que como desceu ali, ó, vindo o FIF, aliás, viemos, eu e o Ricardo, muito bom o evento, acredito que muita gente também esteve lá, onde a Aldisa participou e restou algumas dúvidas sobre imunidade e isenção. Quando é que sou imune e quando é que sou isento? É o próximo tema, hein, cara? Então, muita gente confunde imunidade com isenção, não sabe quando é imune, quando é isento, o que é, o que não é, então acho que é importante a gente fazer numa entidade, por exemplo, associação religiosa matriz e o colégio filial, né? Vanderlan, você é uma organização religiosa, e aí dentro do que a gente falou ano passado, ou você é uma associação que tem um carisma religioso? Eu acho que é a primeira grande pergunta que você tem que
que ter em mente para saber distinguir aí a diferença entre imunidade e isenção, ou que tipo de imunidade ou que tipo de isenção. Acho que o Ricardo pode falar com propriedade essa diferença aí. Bom, já fazendo uma propaganda, a Aldisa com o Instituto Filantropia, a Rede Filantropia, vai realizar de 3 a 7 de junho, em Sorocaba, a nossa 13ª ou 14ª imersão em gestão legal e contabilidade. E nós temos um dia ali para tratar do estatuto e essas questões. Quando a gente fala da imunidade, do regime tributário das entidades, o que eu digo? Na faculdade de Direito e também na de Contabilidade, pouco se fala do terceiro setor, ou quase nada se fala. Muito menos de desonerações tributárias. E convenhamos, muitas vezes a entidade fica pensando, como é que eu faço para arrumar dinheiro? Onde é que eu vou arrumar doador? Onde é que eu vou arrumar apoiador? Onde é que eu vou arrumar o recurso? Quando a primeira coisa que ela tem que fazer, profissionalizada, é não deixar o dinheiro escapar. A boa gestão não perde dinheiro, não é só não capta, ela não perde. Então não adianta eu ter o dinheiro entrando de um lado e do outro lado saindo, principalmente, pagando tributos. E muitas vezes, Carlos, o que a gente percebe é que muitas organizações não exercem os seus direitos, né? Quer seja eles seja ele a imunidade, quer seja ele a isenção tributária. Bom, mas aí, né? O que é imunidade? O que é isenção? Quem tem direito ao quê? Então eu vou tentar resumir aqui para vocês em uma, como diz no judiciário, em uma síntese apertada, né? O seguinte: a imunidade é aquele instituto que... Olha o Betão passando ali atrás. Vocês viram, né? Vocês viram, o Betão passou aqui. Betão, pô, isso aí é coisas do ao vivo, né, gente? A imunidade decorre da Constituição Federal. É o grau maior de desoneração. Por que é o grau maior? É aquela vontade política do constituinte de não deixar existir não só o fato gerador, sequer a instituição do tributo. Então, a imunidade é aquele alcance maior e o que mais nos interessa. Ou seja, algumas entidades que estão na Constituição terão alguma imunidade. São basicamente as de educação. Chego lá, o Carlos está ansioso. O Carlos está ansioso. Então. De outro lado, nós temos a figura da isenção, que é aquele lado mais comum, que não decorre da Constituição, ele vem de uma lei, uma legislação, ou como falamos, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma norma infraconstitucional, e que ele dispensa o pagamento ou recolhimento. Ou seja, o fato gerador. O tributo existe, o fato gerador ocorre, mas por alguma situação ele não vai pagar o tributo. Bom, então nós sabemos que imunidade não nasce obrigação, que na isenção nasce, mas há uma dispensa do pagamento. E a quem se aplica? Então, aí nós vamos fazer um trabalho de exclusão. Então, nós temos na Constituição 2 imunidades. Se você quiser anotar, pois bem, nós temos o artigo 150 da Constituição, que estabelece a imunidade de impostos nas alíneas B, inciso 6, alíneas B e C, para os templos de qualquer culto e para as entidades de educação, saúde e assistência social. Claro, você vai ler a linha C e você vai falar, bom, não está escrito assim lá na Constituição. Eu estou aqui, resumidamente, trazendo em modelo mais didático. Ou seja, eu tenho as entidades de educação e assistência social, o Supremo estendeu para as entidades de saúde e também para os sindicatos dos trabalhadores ou sindicatos laborais, atendidos os requisitos da lei. A segunda imunidade na Constituição vem lá no artigo 195, parágrafo 7º, onde, de modo impróprio, a redação da Constituição, mas já consertada, vamos colocar assim entre aspas, pelo Supremo, estabeleceu a imunidade das contribuições sociais
para as entidades beneficentes de assistência social. Então, veja, no 150 eu tenho imunidade de impostos, no 195 de contribuições sociais. O 150 alcança templos, sindicatos laborais, entidades de educação, saúde e assistência social. E nas imunidades das contribuições à Seguridade Social, PIS, COFINS, cota patronal, terceiros, SAT, tudo, são aquelas que têm o SEBAS hoje, ou, obviamente, que têm a sua declaração, as entidades beneficentes de assistência social. Então, se a sua organização não está nesse universo, que é restrito, dentro daqueles 400 ou 800 mil, a sua organização ela vai para o alcance da isenção. Então, por exemplo, uma associação de moradores, uma associação de bairros, uma associação que defende alguma prática esportiva e por aí vai. Ela sai da Constituição e ela vai, anote se quiser, a Lei 9.532, eu diria que é o grande marco regulatório para essa isenção. É importante nós tomarmos a cautela, viu, Carlos? Muitas vezes você também ouve isso. A minha entidade no estatuto está tipificada como beneficente de assistência social. Ou ela está tipificada como uma entidade de assistência ou até como educação ou saúde. Simplesmente por isso ela está imune? Não é bem assim. Então, cada uma dessas imunidades, assim como nas isenções, eu tenho que estar atento à legislação, ao alcance, às obrigações que de lá são derivadas. Então, nós temos situações específicas para as imunidades, que vai imposto de renda da pessoa jurídica, o IPTU, o IPVA, o ITBI, o ITCMD, ISS, entre tantos outros Is, né, que nós podemos. Muitas vezes, você vai precisar da sua assessoria jurídica para não só dar efetividade, eu não estou aqui dizendo judicializar, nós devemos evitar ao máximo judicializar, mas para o exercício pleno de alguns direitos tributários, muitas vezes a organização precisa de uma assessoria. O que eu diria muito importante para vocês, né? Mais do que o conceito da imunidade da isenção, são os nossos cuidados, né? E o que é o cuidado? Ele nasce no Estatuto Social, ele vai para a contabilidade, ele vai para a operação. Quando eu digo operação, é a própria atividade desenvolvida. Ou seja, aquilo que eu me proponho, eu faço, aquilo que eu recebo, eu aplico na minha finalidade. O colega ali, ele mencionou há pouco, eu tenho uma associação religiosa. E o Carlos já, de certa forma, antecipou a resposta. O fato de ser uma associação que tenha a confissão religiosa não significa que ela seja somente religiosa. Então, eu posso ter, por exemplo, uma associação de confissão católica mantenedora de uma escola de confissão católica também, gratuita ou que atende crianças gratuitamente, por exemplo. Então, ela tem como grande missão atender crianças na educação. Ainda que seja realizada sob um carisma, sob uma confissão religiosa, ela é uma associação que tem um caráter talvez beneficente, mas educacional, tem imunidade de impostos, podendo vir a ter também das contribuições à Seguridade Social. É importante nós lembrarmos que essa questão é mais ampla para as religiosas, porque nós temos o decreto 7.107, se não me falha a memória, que trata do Acordo Brasil-Santa Sé, entre outras coisas, do direito tributário das organizações religiosas, inclusive aquelas que são organizações e ainda assim fazem a educação, saúde ou assistência social. Você complementa com alguma coisa, Carlos? Bom, pessoal, eu acho que muita gente está se perguntando aí, eu sou imune, mas
o município está querendo me cobrar o IPTU, está querendo me cobrar o ISS. Pessoal, esse é um problema que nós temos aqui no nosso país, dos municípios quererem cobrar as entidades imunes na isenção, na imunidade. Então, às vezes, é necessário que se faça um procedimento administrativo junto ao município para que vocês exerçam o direito de vocês, tá? Então, é muito, muito comum, é o que mais aparece aqui na Audisa para a gente, entidades que têm a imunidade, ou pelo menos dizem que tem, aí vai chegar no município, ele está me cobrando IPTU, está me cobrando ISS, e aí muitas vezes é necessário um procedimento administrativo para se conseguir aquilo, ou você faz o procedimento administrativo e não consegue, precisa da assessoria jurídica para resolver. Então, é muito importante vocês terem esse conhecimento da imunidade. Outras entidades também colocam lá no estatuto social delas que fazem da cultura ao meio ambiente, fazem tudo e querem se considerar imunes porque no estatuto está considerando aquilo ali. Então, o estatuto, mais as atividades em real, a contabilidade, como eu me declaro nas obrigações acessórias da Receita, tudo isso impactam na forma jurídica na qual vocês, e tributária na qual vocês vão se colocar. Acho que eu preciso até... Você até trouxe um ponto interessante. Eu dou um exemplo, várias prefeituras, você tem a imunidade do... Deixa eu botar essa água aqui. Você tem a imunidade do IPTU e do ISS, mas cada prefeitura tem uma rotina. Então, qual é a dica que eu dou para você? Para você no seu estado também, na sua cidade, né? Saiba o que diz a legislação e o procedimento perante a prefeitura do ISS e do IPTU e dentro do estado, no tocante a IPVA e TCMD. Muito importante conhecer. É por isso que muitas vezes a assessoria jurídica especializada vai fazer uma diferença, porque ele vai estar conectado com aquelas situações, é o dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo. Tem prefeituras que o cidadão ali, o servidor, nem sabe explicar a diferença de um de outro, ou formalizar esses pedidos. Por outro lado, nós temos, e cada vez mais, prefeituras que você tem que, a cada período de tempo, formalizar o quê? O pedido da renovação da própria imunidade. Que é o procedimento administrativo. Tem uma pergunta ali que eu acho interessante dentro do que a gente está falando. Tem uma dúvida da Michele. Tem uma dúvida na isenção do que a entidade pode usufruir quando tem o SEBAS. Bom, acho que primeiro a gente tem que ressaltar o quê? Quem tem o SEBAS parte-se do princípio que ou é saúde ou é educação e assistência, reconhecidamente assim pelo poder público. Então não se fala de isenção, se fala de imunidade. É importante a gente sempre já começar a contextualizar. Quem tem o SEBAS não é uma isenção, é uma imunidade, tá? Quais são os benefícios tributários? São as contribuições sociais, o RAT, o SAT, a patronal e, mais recentemente, até por a própria Receita Federal já reconheceu o PIS sobre folha, né? O PIS sobre folha hoje já é reconhecido, inclusive pela Receita Federal, como uma contribuição previdência social que pode ser usufruída para quem tem o SEBAS. O que acontece muito é que tem muita entidade que deixa de pagar o PIS sobre folha e muita gente falando, pode deixar de pagar o PIS. Eu vou pedir os últimos 5 anos do PIS sem ter o cuidado de analisar se a contabilidade dela está correta, se a parte de obrigações acessórias, SPED e social. Por quê? Porque muitas vezes juízes, ou a própria Receita Federal, quando vão analisar, eles não vão questionar o seu PIS sobre folha, você tem ou não tem que pagar, já é pacificado que não tem. Eles vão ver se você tem direito àquela isenção do PIS sobre folha. Vão em cima de contabilidade, vão em cima de obrigações acessórias, dos SPEDs. Então é importante, pessoal, que eu tenho o direito? Tenho, do PIS sobre folha. Eu tenho o direito de não pagar, mas como é que está a minha situação para eu parar de pagar ou mesmo para eu pedir os últimos 5 anos? A gente tem um cliente que foi pedir os últimos 5 anos, a Receita Federal não só não deu os últimos 5 anos do PIS, como quis cobrar patronal de um período que a entidade não tinha entregue uma obrigação acessória obrigatória naquele momento, tá? Evanir, estão ótimas as colocações, bem fácil o entendimento e bem descontraído. Obrigado.
tem que ver aqui também as perguntas no Instagram. Chegou aqui uma pergunta no Instagram. A prefeitura da minha cidade deveria treinar o pessoal com vocês. Coloquem ele. As prefeituras em geral, pessoal, desconhecem os conceitos. Se a prefeitura desconhecer o conceito de imunidade e vocês também desconhecerem, o fato é, vocês vão sair prejudicados, tá? Então é importante que vocês conheçam o conceito da imunidade. Saibam que existe um direito ali, que existe um processo administrativo, mas que por trás desse processo administrativo existe um direito. E aí como é que eu vou exercer esse conceito? Tá? Sabe o que é importante, cara? Você falou das prefeituras. Uma outra realidade que a gente percebe é... Caiu ali, eu vou... Vai lá. Caiu o Instagram. Peraí, já vamos voltar aqui. Só um minutinho, pessoal. Voltando? Tá voltando. Pronto. Então, o que a gente percebe é um problema que aí a importância da militância positiva nas cidades. As coisas acontecem nas cidades. E muitas vezes a alternância dos cargos e muda todos os conselhos e muda todos os órgãos. E não há uma preocupação com esse preparo de quem cuida dos nossos direitos. Seja numa secretaria de finanças ou da fazenda, seja num conselho que tem a ver com os nossos direitos. Então é importante essa participação das OSCs como parceiro mesmo, levando o conhecimento, compartilhando, fomentando experiência. Nós temos casos, um caso recente aqui pertinho, que uma entidade não conseguiu receber um recurso porque na prefeitura ninguém sabia prestar contas. Então nós temos, e não é uma coisa que eu estou falando, olha, do outro mundo, não, é uma verba que deixou de chegar na entidade de assistência social porque ninguém sabia que aquilo tinha que estar no Siconv, por exemplo. Então, vai a dica aí para que estejamos mais unidos e levando esse conhecimento. Nós tivemos aqui uma pergunta, se a COFINS se enquadra no contexto de contribuição à Seguridade Social? Sim. Né? As contribuições estão expressas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212 de 91. Além disso, entra também o PIS. Mas para a gente fechar esse assunto da tributação, o que eu digo nós precisamos de um cuidado jurídico, um cuidado contábil, e quando eu falo contábil, também das obrigações acessórias, porque aí tem um ponto importante. Muitas vezes eu tenho uma desoneração, eu não pago tributo, mas não significa que eu estou dispensado de uma nota fiscal, de cumprir uma obrigação em meio eletrônico, da emissão de recibo. Então eu tenho que conhecer quais são as obrigações aplicáveis à minha atividade dentro do meu município, dentro do meu estado e, obviamente, em âmbito federal, para que não gere passivos que amanhã podem inviabilizar o próprio benefício tributário principal. E lembrando, Carlos, que tudo que a gente que está aí no lado também do empreendedorismo, sabe que uma coisa que você esquece vira uma multa, e a multa fica pesado, e algo que é um problema, muitas vezes essa multa, essa obrigação, essa autuação recai para os próprios dirigentes. Então, cuidado com as questões contábeis, as questões acessórias, as obrigações acessórias, um bom estatuto e também a contabilidade e a operação. Lembre-se isso. Se a sua entidade segue a lei, está tudo no estatuto, e o que ela faz corresponde ao estatuto e também ao que ela se comprometeu, ela estará mais segura. E exerça sempre os seus direitos. Acontece muito, pessoal, a gente que está ali no dia a dia das obrigações acessórias, da entidade, quando vai preencher uma obrigação acessória, vai preencher uma ICD, uma ICF, ela se caracteriza como isento. Uma entidade de educação, uma entidade de saúde, uma entidade de assistência social. Naquele momento, ela está declarando para a Receita Federal uma isenção, justamente por não conhecer os conceitos de imunidade. Você tem como colocar isento ou como colocar imune. E aí você acaba colocando isento por força de hábito de palavra, semântica,
e você está colocando para a Receita Federal uma situação na qual você não é. A partir daí muda toda uma situação tributária na qual você mesmo se enquadrou. Então é importante esse conceito de imunidade e de isenção, conhecer esses artigos 150, o artigo 195, a própria Lei 9.532, nos artigos 12 e 15, né, que são os que falam, tá? Então, Bom, nós temos muitas perguntas, tanto aqui no Click Meeting como no Instagram. No Instagram. Infelizmente, a gente não consegue responder todas. Deixa eu ver aqui como é que estamos de horário. 9 horas. Já temos 1 hora aí. Obrigado aí por vocês que estão nos acompanhando. O Eduardo Melo, nosso sócio lá de Recife, mandando aqui, cumprimentando e falando da contabilidade e controle interno são fundamentais para que se possa pleitear quaisquer benefícios, bem como as políticas de compliance. Obrigado, Eduardo. Parabéns pelo seu trabalho aí. Vamos avançar, Carlos? Vamos. Só antes de avançar, vou responder a Cristina, porque eu acho que estamos num momento desse, né? A Cristina Dias perguntou como proceder para a doação ser abatida no imposto de renda de quem doou. Pessoal, esse é um conceito que o pessoal confunde muito. A não ser que eu tenha algum projeto aprovado em âmbito da Lei Rouanet, Pronon, Pronas, em que a pessoa física doa e ela consegue abater, em regra geral, a pessoa física só consegue abater se ela fizer uma doação para os fundos, o idoso, o fundo da criança e adolescente. Aquela doação feita diretamente à entidade, a não ser que seja vinculado a algum projeto, Pronon, Pronas, Lei Rouanet, a pessoa não pode abater do imposto de renda, tá? A não ser em casos específicos que eu citei aqui. Em geral, aquele que fica no imposto de renda para a pessoa doar é feito a fundos e não à entidade. Existem alguns fundos que permitem a doação direcionada, que você doa para a entidade, para o fundo, e aquele dinheiro vai para a entidade a qual você direcionou. Mas, se eu não fizer para o fundo, eu fizer direto para a entidade, eu não tenho a doação, eu não tenho o abatimento. Diferente de doações de pessoa jurídica, alguns casos, aquele, por exemplo, 2% do lucro operacional, que a própria Lei 13.019 trouxe. Então é importante essa conceituação em épocas de imposto de renda, né? Falar um pouquinho disso. Bom, vamos avançar aqui. Tem aqui algumas perguntas também sobre MEC, diligência. Vamos deixar um pouquinho para frente aqui. Puxa o próximo tema, então, cara. Só a Giza, querida Giza, ela fez aqui a entidade que trabalha é cliente da Audisa Consultoria, Auditoria e dos Monelos. Então, tá bem coberta, né? Muito obrigado, hein? Estamos bastante satisfeitos com os serviços prestados. Então, de parabéns. Obrigado, Giza, pelo elogio. Pelo reconhecimento. Já não teve uma pessoa que perguntou ali, não é a primeira, Betão, acho que você pode responder se está sendo gravado e se vai ser disponibilizado. Está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube depois. Então, pessoal, está sendo gravado e quem quiser ter esse material vai estar lá no nosso YouTube depois. Legal, aliás, curtam, sigam e acompanhem a gente nas nossas diversas redes sociais, com certeza. Quer falar do Sebas? Porque tem muita gente. Verdade, tem muita pergunta do Sebas. Vamos para ele lá. Vamos falar um pouquinho do Sebas, pessoal. Tem muita gente questionando. Eu acho que muita entidade de educação deve estar aflito com o prazo de 30 de abril chegando, tá? E o Cicebas não está funcionando. O Cicebas, ele vem tentando funcionar desde 2011. Eu não sei quem pegou todo esse... Eu peguei o Cicebas 1, o Cicebas 2 e o Cicebas 3. Eles chamam assim, tá? Não é eu que estou inventando, é igual o filme do Rambo. E o Cicebas não funciona e muito provavelmente não estará funcionando até 30 de abril. A portaria diz para enviar um relatório anual de monitoramento até o dia 30 de abril, que a princípio seria pelo Cicebas. A nossa orientação tem sido que caso esse cenário não mude, e muito dificilmente mudará, as entidades entreguem via física, protocolem via física esse relatório anual de monitoramento. Não deixe de entregar, porque a portaria assim prevê, tá? E tenha o protocolo em mãos. O que é esse relatório anual de monitoramento, pessoal? É o relatório de atividades... Betão, põe lá no chat. Lá. É o relatório de atividades da portaria número 15,
tá? Aquele relatório modelo do anexo 5, mais as peças contábeis, tá? De preferência, para quem é auditor, com a auditoria. Ah, mas eu não consegui auditar, não deu tempo. Bom, é melhor entregar e depois complementar do que simplesmente não entregar. Tá? Acho que você pode descer ali, porque deve ter mais perguntas. Deixa eu ver. Não sei se o chat parou aí. Tá, então, é importante esses prazos, conhecerem esses prazos, protocolarem até o dia 30, não deixem de protocolar, tá? Porque a lei está aí. Deve ter muita entidade que recebeu alguns ofícios do MEC falando de relatórios anuais de monitoramento de anos anteriores. Então, o que a gente não entregar hoje pode ter resquícios lá no fundo, tá? Tinham perguntado lá no começo dos SEBAs do MEC e como fazer para manter as diligências, né? Fale um pouquinho das diligências. Pessoal, é um cenário muito comum para quem atua com os SEBAs hoje receber diligências. É normal, eu diria que é até normal. O não receber a diligência mostra que o processo está parado. Então, quando receberem a diligência, é importante que vocês tenham os documentos preparados. Existem algumas situações na filantropia, e eu costumo dizer muito isso, que o tempo não volta. Então, se eu deixei de cumprir 1:5 na educação, ou deixei de atingir uns 60% na saúde, ou por acaso não criei um documento formal, que é a oferta na saúde, ou uma contratualização, eu não tenho como voltar atrás para corrigir isso, tá? O SEBAS, ele é burocrático, mas não é impossível de ser mantido. Pelo contrário, desde que vocês tenham os SEBAS como uma prestação de contas mensal. Pensem os SEBAS de forma mensal. Todo mês avaliem os números que vocês estão atingindo, os percentuais, as documentações, porque depois que o prazo passa, depois que o tempo passou, eu não tenho como voltar mais atrás, tá? Porque não tem como eu voltar o ano e dar mais bolsas, ou conceder mais SUS, ou buscar um documento de oferta para o gestor do SUS que eu tinha que entregar até 30/4, até janeiro, e passou o prazo, tá? Então, a nossa dica para a filantropia é: pensem nele, criem comitês de filantropia, tá? A Priscila, sócia do Ricardo lá na advocacia. Bom lembrar que caso o protocolo tenha que ser mesmo físico, vale enviar também print das telas inoperantes para a entrega do relatório. Sim, quando vocês forem entregar o relatório via física em 30/4, tirem prints da tela, se vocês conseguirem entrar no sistema, porque hoje nem entrar vocês conseguem, mas tirem print daquela tela inicial, que o sistema não está funcionando. E por isso estão mandando via física para cumprir o que prevê a portaria número 15. Tá? Não sei se tem... Do SEBAS? Do SEBAS, se alguém tem mais alguma pergunta específica, porque para falar do SEBAS aqui, de forma geral, vai a noite toda. A não ser que tenha alguma pergunta específica, aproveitem, acho que é o momento a gente falar um pouquinho sobre ele. O que eu gostaria, Carlos, na semana passada nós participamos, e eu tive o privilégio de ter 3 participações no Fórum Interamericano de Filantropia e Estratégia. Um evento brilhante, organizado pelo meu amigo Márcio Zeppelini, pela Thaís Anarelli, do Instituto Filantropia. E ali, com mais de 850 pessoas, um dos pontos mais... aquela efervescência, o Carlos participou também, foi um debate, né, do SEBAS, ter ou não ter, eis a questão. E o ponto que eu diria para vocês não é uma questão ter ou não ter. Né? O ter ou não ter vai de cada situação, da atividade que a organização desenvolve, mas o que eu gostaria de pensar para você? A gente tem visto essa discussão do Supremo Tribunal Federal por conta da decisão na DIN 2028 e também do recurso extraordinário 566622 de Parobé, lá no Rio Grande do Sul, que estabeleceu da necessidade da lei complementar. Perfeito. Primeira questão. A Lei 12.101 não está alcançada por esses julgamentos. Há sobre ela outras ações no Supremo Tribunal Federal.
Então, é um risco muito grande achar que eu posso usufruir dessa imunidade sem uma prévia proteção. O que eu digo a prévia proteção? Ou você vai ter a decisão judicial, ou você vai ter o certificado. Eu parto da premissa que nós devemos evitar ao máximo a judicialização, principalmente nesse assunto. Até pelo desconhecimento dos próprios juízes, não sabe o que vai vir. Não, e aí, Carlos, o que a gente aprendeu nos últimos tempos? Você vai lembrar do ponto de vista estratégico. Você não precisa dar nome, mas lembra daquela entidade que a gente assessora aqui em São Paulo, que é uma rede de escolas. Quando nós entramos a filantropia e hoje, sem dor de cabeça. Conta um pouquinho essa tua experiência. O que acontece, pessoal? Tem uma grande rede de escolas aqui em São Paulo que a gente atende, que teve o SEBAS indeferido, né? E aí ela foi para uma via jurídica e, ao mesmo tempo, ficou na via administrativa para manter a filantropia. A via jurídica, a gente vê o desconhecimento do juiz que está atendendo aquele caso ali, do juiz que está olhando, ao ponto de você ver decisões completamente erradas. Se é uma entidade que tivesse desistido completamente da filantropia, ela estaria passando apuros jurídicos. Por quê? Porque é um caminho que a gente não sabe o que vai vir. Ela manteve a linha administrativa da filantropia, tá? Conseguiu reverter o resultado e hoje dorme tranquila em relação à filantropia. Não é que a nossa orientação não é esqueçam o que prevê as ADINs. Na verdade, se vocês querem dormir tranquilos, ficar tranquilos, passar tranquilamente por esse turbilhão de insegurança que existe hoje, mantenham a filantropia. Fiz de tudo para manter a filantropia, fiz de tudo para manter o SEBAS e perdi. Aí eu tenho uma série de embasamentos jurídicos decorrentes da ADIN para brigar sobre isso. Agora, ao nosso ver, hoje você abrir mão da filantropia, e a gente está falando isso porque muitos de vocês já devem ter recebido os e-mails, não existe mais a filantropia, deixe de, né, o SEBAS não existe mais. Não é bem assim, e vale essa reflexão. Viu, Carlos? O Eduardo está aqui dizendo de outras experiências, né? Então, não só essa aqui de São Paulo, mas nós temos também na região norte, nordeste do Brasil, sul, lá com o Ivan, nosso sócio em Porto Alegre. E é interessante, porque o SEBAS, hoje, ele, ao mesmo tempo que ele dá essa desoneração tributária importantíssima, que em torno de 25% a 27%, 28% sobre a folha, ou seja, fluxo de caixa, e mais de 3% a 7,6% sobre faturamento, que é a COFINS. Então, ou seja, nós temos uma economia tributária bastante grande, que, diga-se de passagem, que é o que os outros empresários da educação e da própria saúde adorariam ter. Nada contra quem empreende também nessas áreas. O que eu quero trazer aqui? O modelo da Bolsa, nós temos o Eduardo Melo, ele tem acompanhado vários projetos muito exitosos na região norte e nordeste do Brasil, que o processo de reestruturação da concessão de bolsas, a sua organização, sistematizar, estabelecer processo, fluxo, controle interno, fez com que a entidade atendesse a lei com muito mais tranquilidade e leveza e aumentasse o fluxo de caixa e a quantidade de alunos. Ou seja, que a gente também tem que pensar isso numa escola, eu tenho que pensar isso numa obra, eu tenho que pensar isso na assistência social. Então, ou seja, eu tenho possibilidades desse limão, que é a Lei 12.101, fazer uma limonada, no meu caso eu não uso açúcar, mas saborear, você também não? Então, os mais saudáveis, saborear melhor. Então, é uma oportunidade para vocês. Então, a Lei 12.101, ela está em vigor. O que eu digo para vocês ainda do SEBAS, o que eu falei esses dias para mais de 850 pessoas. Ele é um instrumento de credibilidade, de transparência e boas práticas. Porque quem o tem, de modo geral, já é diferenciado das outras. Nós temos aí pouco mais de 10 mil no Brasil. Então, que se diferenciam de outras 200 mil, 300 mil. Porque tem o SEBAS. E por que tem o SEBAS se diferenciam? Porque elas têm práticas de gestão, contabilidade baseada em normas, auditoria,
critérios de compliance ou de integridade, elas têm divulgação, têm práticas. Não é que isso signifique isenção total de problemas. Todo setor tem aquela ovelha desgarrada, né? Então, o que eu digo para vocês, que ela contribui para o desenvolvimento sustentável da entidade. Ele coloca a entidade num outro patamar de relacionamento, inclusive com os órgãos públicos. Existe uma contrapartida? Existe a gratuidade, existe a prestação de contas, mas aí a reflexão, se você não tiver o SEBAS, que te dá imunidade tributária, você pararia de atender gratuitamente? Pararia de atender o SUS? Provavelmente não. Então, se você já o faz, educação, saúde e assistência social, em caráter beneficente, vale a pena estudar, ou quem já tem, cuidar com carinho da sua certificação. Lembrando, ainda nessa matéria, Carlos, que nós temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, e o mais emblemático é o 40 de 2019, do deputado Bibo, lá do Rio Grande do Sul. É um projeto que ele traz, na sua essência, a própria gênese ali da 12.101, com alguns aperfeiçoamentos, inclusive na parte da atividade meio, da organização religiosa, da prestação de contas, mas outros aspectos que precisa melhorar. E, óbvio, né, a gente que tem essa experiência também no legislativo, sabe que um projeto de lei ele entra de um jeito lá na Câmara ou no Senado, e ele vai sair do outro, porque vai ter a discussão, terão processos apensados e todo aquele processo do legislativo. De modo que, como o Supremo já sinalizou da lei complementar, esse projeto é de lei complementar. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? A melhor escola é aplicar 12.101, pensando no futuro, porque não vai ficar muito diferente disso. Vai evitar uma transição. Então, você não vai... Exato, vai evitar uma transição traumática, conflituosa. Como já foi lá em 2009, quem participou disso. Isso, né? Exatamente. Então, você consegue ter serenidade nessa mudança. Nós tivemos aqui uma pergunta, deixa eu ver, se a entidade... peraí, deixa eu ver aqui. Alguém fez ali, a partir do momento que a entidade tem o SEBAS, ela pode recuperar o que ela pagou? Eu entendo que é uma concessão originária, deve estar perguntando. Isso, então alguém pediu o primeiro certificado. Ela pode voltar atrás? Sim, há uma possibilidade jurídica para tal. Então, junto com a sua assessoria jurídica, na Advocacia Sérgio Monello, nós temos alguns casos, aproveitando até a súmula do STJ, 612, ou seja, desde que você cumpra os requisitos, você tem o direito. Então, claro, é pacífico? Não, talvez não. Então, talvez tenha um procedimento administrativo. Então, lá na Advocacia Sérgio Monello, nós temos recuperação de cota patronal, inclusive do PIS, em via administrativa ou via judicial. Depende do caso da sua organização. Essa pergunta é porque, assim, muita gente que faz para quem tem já os SEBAS, o processo de renovação ele ocorre, regra geral, a cada 3 anos ou 5 anos, depende da receita da entidade. Eu protocolo, mesmo que não saia o resultado, eu continuo usufruindo daquela imunidade. Por quê? Porque o protocolo serve como prova de renovação até que saia a análise. Então, vamos supor que o meu processo venceu lá em 2012, mas eu protocolei tempestivamente, ou seja, até a data da publicação, eles podem demorar 10 anos para analisar. Aquele protocolo serve como prova de certificação. Agora, as entidades que não têm o SEBAS e pedem uma concessão originária, a regra da lei 12.101 eu só posso usufruir daquela imunidade da publicação para frente. Só que existe uma decisão, que é a súmula do STJ 612, que diz que pode retroagir a época do protocolo, tá? Mas isso não é uma coisa automática. Por quê? Porque a lei prevê da publicação para frente. Aí vocês vão ter que, juridicamente, pleitear e verificar a possibilidade de buscar essa imunidade desde o protocolo até quando... Nesse período entre o protocolo e a decisão do deferimento. Do deferimento para frente, com certeza eu posso usufruir dessas imunidades. O Matheus, nosso sócio, né, o japonês, ele fez uma Matheus Ferreira. Matheus Ferreira.
ele fez uma colocação bastante importante que eu acho que vale a pena a gente citar aqui também. A importância da contabilidade no processo de concessão e renovação da filantropia. Mais de 60% dos indeferimentos decorrem de práticas ou falta de práticas contábeis, tá? Mais de 60% dos indeferimentos são simplesmente por questões contábeis. E qual é o problema aí, pessoal? Eu perdi a filantropia por uma questão contábil. Mas eu tenho a decisão do Supremo para me respaldar. Esse é o problema. Quem perde a filantropia meramente por uma questão contábil, a decisão do Supremo pode não ser suficiente. Por quê? Porque um dos itens do CLT, da CLT, do 14, é a questão contábil. Então é melhor vocês perderem a filantropia porque deixou de cumprir o 1 para 9 do que porque deixou de cumprir uma norma contábil. Porque vocês deixam de cumprir uma questão, um dos 3 itens do 14 do Código Tributário Nacional, que é o 14 do CTN. E que afeta até a imunidade de impostos. Não só então, que decorre do SEBAS. Percam a filantropia pelo 1 para 5, mas não percam a filantropia. Estejam organizados. Mas não deixem a contabilidade, porque a contabilidade ela impacta diretamente o Código Tributário Nacional. Ele é um item, um requisito de isenção, de imunidade, e não só de certificação. Tá? Então, o Matheus colocou essa questão da importância contábil. E, pessoal, a questão contábil não é que os ministérios olham os CPCs, eles olham questões básicas, que aí a gente volta na questão da profissionalização. Ainda tem entidade colocando hoje que faz regime de caixa, tem entidade que entrega uma contabilidade lá nos ministérios, que é ativo no bate com o passivo, enfim, questões contábeis que são básicas. E aí a gente volta para a questão da profissionalização. A profissionalização é importantíssima no terceiro setor. Infelizmente, ainda tem contador que nem conhece a ITG, o Matheus coloca ali. Não é raro a gente chegar numa entidade e o contador ou a própria entidade não conhece uma norma específica do terceiro setor. Então, por falta de informação básica, por falta simplesmente de estar aqui 9h30 da noite acompanhando uma live sobre um assunto desse, numa terça-feira chovendo, hoje, né? Chovendo. Aliás, para a gente é um grande prestígio. Nós temos aí entre Facebook, Instagram, ali o aplicativo, umas 100 pessoas acompanhando. Acho que para a gente é um motivo de muito orgulho estar acompanhando um assunto essa hora. Tem aqui, tem lá. Tá bom? Então, tenham atenção aí na questão da contabilidade. Bom, Carlos, a Giane Carriello, ela traz uma questão, você falou aí da contabilidade, que o nosso sócio Matheus Ferreira também muito bem colocou. A entidade, peraí que as letrinhas aqui, não sei se a letrinha é pequena ou óculos que já não tá bom, né? Quer que eu leia? A entidade, aí também não, né? Esse zoa. A entidade cumpre os requisitos do Código Tributário Nacional, porém não tem o SEBAS. Podemos nos auto-enquadrar como imune? Então, Jane, o que eu respondo para você? Veja, o que é o auto-enquadramento? Eu tenho impostos e contribuições. Se a entidade é de educação, saúde e assistência, sindicato trabalhador, né, ou tempo de qualquer culto, ela é auto-enquadrada, conforme o seu estatuto, na imunidade de impostos. Quanto à questão das contribuições sociais, que aí entra o SEBAS, dentro da sua pergunta, ela necessita hoje, no modelo jurídico brasileiro, do certificado de entidade beneficente de assistência social, esse estabelecido na Lei 12.101. Bom, aí você fala, olha, não tenho o SEBAS, né, que é o que está ali. Eu posso não pagar? Não, eu preciso, para ter segurança, alguma decisão que ampare. Administrativa, muito difícil, quase impossível, ou a via judicial, que é o que a gente fala, judicializar, tentar discutir a inconstitucionalidade, que já está sendo discutida e deve seguir o STF para 12.101, mas aplicar isso na prática para a sua entidade. Qual é a recomendação que eu lhe dou? Analise os riscos. Todo processo judicial não é só o processo. Quando o Carlos colocou ali, cumprir o 14 é simples? Não é simples.
porque eu vou fazer um pente fino danado na sua contabilidade. Eu que eu digo, o fisco. Então, preciso ter, não é uma opinião só de uma auditoria, preciso ter um dado muito maior para entrar com um processo desse, uma opinião mais profunda para a segurança de uma perícia judicial. Então, eu tenho que ter certeza que o 14 está sendo cumprido para adentrar com um processo como esse. A outra questão é que, enquanto eu não pago, ou eventualmente e é muito comum isso que você está falando, eu lembro há um tempo atrás, estava num evento, e um assessor disse, olha, quem aqui faz assistência social? Aí todo mundo levantou a mão. Quem tem SEBAS? Uma parte levantou a mão. Ele virou no meio do público, um auditório enorme, e falou, olha, vocês não precisam pagar mais nada. Não, então ele profetizou uma coisa ali, que vocês estão sossegados, e não é assim. Porque você estando em débito, em mora, você vai respingar em parcerias da organização, em dificuldades para CND, no próprio e-social, no e-social, questões e práticas. Dependendo, né, como isso for conduzido, essa dívida tributária recai no próprio dirigente. Porque muitas vezes algumas aventuras jurídicas que são intentadas não dimensionar ou não ser claro com a entidade. Então, muita cautela com essas questões aí que a gente vem trazendo. A questão do e-social, inclusive... Abraço ao nosso amigo Nailton Cazumbá, lá de Salvador, Bela, Salvador, hein? Grande amigo, grande profissional da área. Inclusive, o e-social exige o número do processo do SEBAS ou do processo judicial para cadastro das entidades imunes. O que o Ricardo colocou, muito bem colocou. Quando a gente tem uma discussão jurídica, e essa discussão jurídica é válida, tecnicamente, juridicamente, questão de lei complementar, lei ordinária, não tem como negar. Só que existe o Brasil real e o Brasil dos sonhos, né? E, infelizmente, ou felizmente, a gente vive no Brasil real. E quando a gente vai preencher um tal de e-social, ele pede número... Não é só um Brasil. Entenda o seguinte, sendo justo, o servidor público, o poder público, ele tem que cumprir a lei. Enquanto, ainda que o Supremo tenha uma posição sobre a lei anterior, mas ele não opinou sobre essa, não afastou dos 101... Continua existindo. Ele tem uma obrigação, ele tem um ato, o ato dele é vinculado ao que manda a lei. Então, se a lei manda fiscalizar, ele tem que fiscalizar, ainda que a gente não goste. Mesmo que juridicamente... Então, até para entender por que é sendo feito. Então, o e-social e a Receita Federal vai cobrar SEBAS, porque o SEBAS ainda está na lei e a lei está em vigor. E em breve, muito provavelmente, eles vão vincular você preencher no e-social a questão do SEBAS, protocolo ou processo judicial, a você conseguir utilizar o código para isenção, que é o 639. Hoje ele não é automático, mas provavelmente em algum momento isso vai chegar. Porque hoje muitas entidades são indeferidas na filantropia e não são cobradas, porque não existe essa alinhamento do Ministério com a Receita Federal. Aonde isso vai vir? No e-social. E uma série de outras obrigações que estão chegando. Então, pessoal... Vamos acelerar, Carlão. Vamos que daqui a pouco o pessoal quer dormir aí. São 9h30. E ninguém quer ficar ouvindo a gente até a madrugada, né? Daqui a pouco a gente até pode tentar experimentar aí, ó, um corujão da madrugada, né? Quem sabe, né? Fazer aqui, ó, uma experiência aí. Mas tá no YouTube lá, depois você pode baixar e pode assistir na íntegra essa nossa apresentação, esse nosso bate-papo. Logo mais nós vamos ter também o Happy Hour social. Vocês vão ver aqui, final da tarde, com informação descontraída, falando coisas de interesse das nossas organizações. Vamos seguir, Carlão? Vamos. Bom, uma das dúvidas também frequentes nas nossas organizações... Não dá para dormir com tanta informação. Tanta informação, obrigado, né? Hein, Giane? Obrigado, Giane. Diz respeito à remuneração dos dirigentes. Né? E aí a pergunta como está na nossa divulgação, né, Carlos? Posso remunerar dirigentes? Como? Quer comentar alguma coisa? Ou eu começo? Como é que... Criou-se um paradigma no setor que ele vem cada vez mais sendo extinto, né? Que não se pode remunerar no setor. Hoje em dia, já se pode, com alguns cuidados, né, que tem que ser tomados em relação à Lei 12.101, e não é só em relação à Lei 12.101, a própria Lei 9.532 traz requisitos para serem remunerados. Então, hoje pode remunerar? Hoje posso remunerar dirigente.
Eu só tenho que ter alguns cuidados, por exemplo, eu tenho uma utilidade pública municipal, eu tenho uma utilidade pública estadual, essas utilidades públicas continuam vedando que eu faça essa remuneração, sim ou não? Então, como a gente vem colocando desde o começo, nada é sim ou não sem uma análise prévia, né? Uma análise absoluta, sem analisar cada caso e o seu caso. Hoje não dá para dizer que não pode remunerar. Hoje existem prerrogativas legais para remunerar dentro de alguns requisitos da Lei 12.101 e da Lei 9.532. É interessante remunerar? Se a gente for pensar numa profissionalização, é interessante você ter um dirigente estatutário remunerado que esteja presente na administração da entidade. O que eu não posso é remunerar, por exemplo, um dirigente que não vai na entidade e não cumpre uma carga horária ali, porque a ideia da lei é justamente você ter o dirigente atuando na sua entidade. Então, a análise tem que ser feita sobre individualizada e sobre um prisma maior sobre a sua entidade e a sua realidade, o que afetaria essa remuneração ou não. Muitas entidades, inclusive, têm que começar mudando o estatuto para esse tipo de alternativa. Tá? Eu trago para vocês aqui duas leis que tratam dessa questão da remuneração. A 12.101, que foi alterada pela 13.151, e a 9.532, alterado pela 12.868. Então, o que eu digo para vocês? Primeira coisa, quem é o dirigente? O dirigente, que a legislação ali se preocupou em tipificar, é aquele estatutário, que se dedica à organização. Então, por exemplo, eu sou presidente da organização, o Carlos é outro diretor, e também vai trabalhar na organização. Então, existiu ali alguns critérios na lei e também na lei do SEBAS, do Certificado de Identidade Beneficente, para essas questões. O que não alcança um outro dirigente comum da organização. Eu tenho um diretor de uma filial que não é estatutário, eu tenho um diretor de uma faculdade que é filial, de um hospital. Então, é muito importante observar a quem eu estou me referindo. Outra questão é o preparo estatutário. Então, o estatuto ele tem que observar as características para aplicar isso, institucionalizar ou não essa situação, de acordo com cada entidade. Como bem o Carlos falou, nós temos situações onde uma parceria com o poder público, ele não deixa uma determinada parceria, muito embora tenha sido um grande avanço, no âmbito estadual e municipal, há muito a que se avançar, para que isso tenha a mesma efetividade que no âmbito federal hoje se conseguiu. Então, eu tenho que olhar as outras relações, a situações em que alguns apoiadores, doadores ou até financiadores, inclusive estrangeiros, não gostam dessa prática, embora fora do Brasil seja muito comum. Então, eu tenho que olhar a viabilidade. Além disso, o que a gente fala, Carlos, é sempre esses cuidados. Por exemplo, quem é o presidente? E ele tem alguma remuneração, ou o diretor secretário, diretor tesoureiro ou financeiro, aquela remuneração, ela condiz com a pessoa e o trabalho? Se fosse outra pessoa, que não aquele dirigente estatutário, a remuneração seria a mesma? Então, eu tenho que ter sempre essa cautela. Né? Olha, eu vou remunerar alguém porque é ligado a algum parente, ou porque ele é indicado. Eu tenho que evitar essas práticas no terceiro setor. Ou seja, eu tenho que reforçar a ética, as boas práticas, o mérito nas organizações. Isso, não só também o compliance. Então, e aí quando eu falo da possibilidade, eu alerto para riscos. Qual é o risco? É quando eu não tenho critérios, quando eu extrapolo alguns limites. Então, por exemplo, além do limite da lei, eu tenho que olhar o limite da capacidade econômica da minha organização. O limite do seu mercado, o seu mercado. Você atua. Então, por exemplo, a entidade ela tem um faturamento ali de 200 mil por mês, né? Uma receita de 200 mil. E ela vai lá e coloca 50 mil para remunerar seus dirigentes. Dependente da questão fria dessas leis, 9.532 ou 12.101, existem alguns princípios, eu retrato aqui para vocês,
que são aqueles do artigo 37 da Constituição Federal, que, embora aplicáveis ao setor público, nós não podemos nos desgarrar deles na nossa gestão. Entre eles, a da moralidade, da impessoalidade. E aí eu tenho que pensar nessa compatibilidade, essa razoabilidade econômico-financeira. E depois, o que a gente muitas vezes ouve, né, Carlos, nessa questão da remuneração? Eu posso dar uma nota? Fulano vem e fala, eu posso... eu não vou fazer CLT, não vou dar o recibo, porque senão fica caro o tributo. Então, não é uma prática salutar. Ainda mais numa remuneração de dirigente isso, que ainda não está pacificado. E que é algo que se presume pessoalidade. Exato. Então, nós temos que... Qual é o cuidado maior? Que tenha compatibilidade econômica, previsão estatutária, permissão estatutária e normativa, e que a documentação suporte seja bastante razoável para a organização. Então, a remuneração ela é um excelente instrumento de profissionalização, de qualificação e de justiça, porque nós temos aí inúmeros profissionais, e aí é o que motivou o setor 2,5, como o Carlos falou. Eu não posso, então, ter uma boa remuneração na minha OSC ou na minha ONG, então eu vou lá para um empreendedorismo corporativo social. Também é viável, é legal? Sim, mas eu não preciso de subterfúgios, eu posso, dentro de critérios, fazer. Que foi isso, o espírito da lei. Esse é o grande espírito da lei que nós temos que trabalhar, não só para que ela tenha cada vez mais efetividade, mas que na prática as pessoas a utilizem da melhor forma possível. Vamos seguir, Carlão? Vamos. Deixa eu ver aqui. Olha, o Delcio Sardano, muito bem. Deve sempre prevalecer a ética, o bom senso, sob pena de desmoralização da organização e no limite do setor. É algo que nós temos que ter responsabilidade. Eu, como profissional do direito, como profissional da contabilidade, como alguém que atua no terceiro setor, eu tenho que ter essa sensação e essa clareza de que eu tenho que ter a responsabilidade não só com a minha organização, mas também com o setor. Parabéns, Edélcio, muito pertinente aí a sua colocação. O Matheus está trazendo ali, o que é? Existe casos de remuneração de dirigente sem que cumpra o requisito do teto salarial. Então, veja, há um teto na 12.101 para as filantrópicas que nós não podemos ultrapassar. E ultrapassar esse teto, e aí eu digo uma outra questão, é a responsabilidade civil e tributária do dirigente. Que é aquele que extrapola o limite da lei e do estatuto, chama para si a responsabilidade, podendo, inclusive, trazer consequências cíveis e até penais para o dirigente. Vamos lá, vamos seguir aqui, já indo para a fase final aí do nosso bate-papo. Está muito gostoso, eu estou muito empolgado aqui, na adrenalina. Carlão sabe que eu gosto de falar. 10 horas da noite, quase. Quase 10 horas da noite. 2 câmeras à frente. 2 câmeras, muita gente no Instagram, muita gente no Click Meeting, gente no Facebook também, e logo mais vocês vão poder baixar e assistir aí no YouTube. Vamos lá, Carlão. E aqui, aí eu vou jogar um pouco para o Carlos aqui, olha. E a tal sustentabilidade. Como perseguir, ou talvez, né, como conseguir né? Como nós vamos alcançá-la, como vamos manter sustentabilidade é o que nós queremos para as pessoas e para as organizações, né, Carlão? Pessoal, para entrar nesse assunto, eu vou contar uma história breve, rápida, que eu ouvi nesse FIF agora numa das palestras recentes, né, que muita gente que eu estou vendo que está participando esteve lá, tá? Em uma das palestras que eu estive no FIF, eu ouvi de um determinado palestrante o seguinte, que ele era um responsável por receber o dinheiro de um fundo americano, né, e repassar o dinheiro para as entidades aqui no Brasil, alguns milhões de dólares. Ele falou que esse valor que ele tinha hoje era 50% menor do que ele tinha 5 anos atrás. E o principal motivo disso é que ele não conseguia gastar o dinheiro. Mas como é que você vê milhões de dólares
todas as entidades aí nas quais a gente passa com problemas financeiros, e aí ele não tinha como gastar as entidades, e aí ele não tinha como gastar esse dinheiro. E aí ele falou, porque as entidades não sabem mostrar um plano de trabalho eficiente e que atenda os requisitos. Por isso que eu não consigo gastar o dinheiro e eles vão cortando o dinheiro cada vez mais. Então, como é que a gente... Qual é o recado que eu tirei disso? As entidades precisam se profissionalizar. As entidades precisam entender que não é porque elas fazem uma causa social, porque buscam a sua finalidade, fazer o bem, que elas não precisam ter uma base contábil, administrativa, de profissionais capacitados, e isso vai ao encontro de tudo que a gente falou até agora, tá? Então, esse caso me chamou muito a atenção dele não conseguir gastar dinheiro porque ele não conseguia entidades que conseguissem apresentar um orçamento de 2 anos dentro das regras ali estabelecidas. E por que não conseguiam? Porque muitas não têm um sistema de contabilidade eficiente, porque muitas não têm um sistema de controles internos eficientes, porque muitas quem vai fazer aquele orçamento daquele projeto é assistente social, ou quem vai fazer o projeto é só o contador e não tem assistente social envolvida com indicadores sociais. Então, isso me chamou a atenção. E como buscar a sustentabilidade? Pessoal, dinheiro tem para as entidades que sabem correr atrás e se profissionalizar sobre isso. Tá? Então, acho que fica a própria certificação da filantropia. Né? Quando a gente vê uma entidade falar, não quero mais ter os SEBAS, ela está pensando simplesmente na questão tributária e ainda sem saber o que vai acontecer. Ela está esquecendo que o SEBAS é pré-requisito para muitas emendas parlamentares, é pré-requisito para muitos editais públicos e privados. Então, a partir do momento que você pensa ali, eu só não quero SEBAS porque é difícil manter e a minha imunidade está garantida, eu estou deixando de pensar em captação de recursos. E quem mantiver o certificado, que hoje são 10 mil, amanhã serão 2 mil, e essas 2 mil terão muito mais condições de pegar o dinheiro que tem no mercado. É uma questão matemática. Né? Então, Carlão, então isso que você está falando, puta, te interrompi, desculpa. Não, imagina. Tem a ligação da transparência com a captação sustentabilidade, né? Exatamente. E aí já mandando um abraço para o nosso amigo JP da BCR aí, que é parceiraço também da Aldize, tem o seu grande evento, Festival de Captação de Recursos, agora dia 10 de junho, hein? Ó, o Matheus falou ali, temos parceiro muitas vezes ligados a alguns jogadores, inclusive o Ronaldo aí, né? Que não conseguem viabilizar investimentos captados por conta da falta de transparência de informações. Essa é uma outra questão, e aí muita gente confunde, e eu acho que é importante a gente falar isso nesse finalzinho. Quando a gente pergunta para uma entidade se ela é transparente, só falta jogar a gente, empurrar a gente dali. Transparência não se confunde com honestidade. Com certeza, 99% das entidades são honestas. E não tem por que duvidar disso. Agora, não é porque a entidade é honesta que ela é transparente. A transparência ela não é simplesmente ser honesto. Isso as entidades confundem muito. A transparência exige uma questão técnica, exige uma questão profissional. Mostrar o que deve ser mostrado a quem deve ser mostrado no momento certo. Eu acho que a gente chegar em 2019 com um estudo do FONIF, que a gente teve o prazer de auditar, inclusive, esse da contrapartida da imunidade. Há 5 anos atrás, 4 anos atrás, a gente não tinha números em relação à filantropia. Como é que a gente vai considerar transparente um setor que não sabe dizer o quanto volta para a sociedade, o que ele tem de imunidade? É lógico que a sociedade vai ver, na hora da reforma da Previdência, entre tirar o dele e tirar das entidades, fica essa discussão. Então, a gente precisa ter até, mostrar, saber para quem mostrar. Não é uma nova cultura? Eu penso assim, Carlos, a transparência é a vontade de você ser transparente, a ação de ser transparente. Não só honestidade. Isso, não só honestidade. E um trabalho em cima dessa nova cultura, né? E aí envolve toda a equipe que participa, que colabora, que faz acontecer na entidade. E lá na frente termina na comunicação, que é saber, eu agi transparentemente, de modo transparente, e isso chegou, ou seja, eu não só sou honesto, vamos usar honesto,
mas como eu pareço honesto. Eu tenho a capacidade, a condição de que as pessoas tenham a percepção que a minha organização, ela realmente cumpre aquilo que ela se predispôs a fazer. E aí, eu faço um link com o próprio planejamento. E aí, entrando na missão, a visão da entidade, fazer esse resgate é muito importante, assim, o que eu me predispus a fazer, como eu estou fazendo e como as pessoas sabem o que eu estou fazendo. Como me enxergam. Exatamente. É importante eu ter essa visão. Da pesquisa do FONIF, toda essa... nós todos sabemos a importância do setor, nós sabemos a importância do setor filantrópico dentro do terceiro setor, mas qual é a percepção da sociedade? Isso vai aumentando à medida que as nossas boas práticas também ecoam na sociedade. Como a sociedade americana vê o terceiro setor e como a sociedade brasileira vê o setor. Já se perguntaram e já viram sobre isso? O terceiro setor nos Estados Unidos é fortíssimo. As grandes universidades, os grandes hospitais são financiados. Os fundos patrimoniais. Chegou agora no Brasil. As pessoas doam porque querem doar. Se identificam, porque se identificam com aquilo. Aqui, muitas vezes, quando você fala de marcas fortes no setor, por exemplo, uma PAI, uma ACD, muitas vezes, pessoas que não atuam no setor, muitas vezes nem entendem que uma PAI é uma ONG. Se você falar que ONG e a PAI são coisas diferentes. Por quê? Porque a PAI e a ACD são entidades que construíram uma credibilidade que muitas vezes o setor não tem. Inclusive, um dos motivos de você parar de usar o termo ONG para usar o termo OSC, porque o termo ONG virou um termo pejorativo. Verdade. Né? Então, é importante essa questão. Eu finalizaria esse tema da sustentabilidade e da transparência lembrando algumas questões. Tenha uma preocupação com a área de captação de recursos na sua organização. A gente tem tido essa experiência de estruturação, de assessoria, mas tenha isso dentro da cultura e da operação da sua organização. Pense nessa sinergia de propósitos com quem você quer chegar, fidelizar, vincular, conectar com a sua organização. Depois, pense nas atividades, repense nas atividades, nas desonerações, que é uma forma também da sustentabilidade, no próprio voluntariado, né? A gente vai ter que ter uma hora para conversar sobre isso. E eu finalizaria esse tema com uma sequência que eu acho muito importante, que é partindo da governança, gestão cada um no seu quadrado, efetivamente, profissionalizada, a contabilidade dentro das normas, uma entidade auditada. Uma entidade auditada não é só a opinião sobre a contabilização, sobre a qualidade da informação contábil, é a informação dela para a sociedade, é a informação dela para as partes com as quais ela se relaciona. Então, uma auditoria não dá só credibilidade do número, mas das operações, porque os números representam a operação, o patrimônio de uma organização. Então, aquela entidade que audita, ela submete-se a testes de controle internos, testes de aderência ou às normas, aos princípios. Então, ela vai mostrar, quando publicar isso, muito melhor condição do que outras. E aí, eu volto também a um outro ponto simples. Não tenhamos vergonha de falar da nossa organização. Como é que eu espero que a sociedade saiba da minha organização, se eu, muitas vezes, nem no meu site, nem em algum lugar específico, eu faço a divulgação? Então, avance mais na própria questão de divulgar aquilo que você faz bem feito. E aí, puxando um outro tema, entre o compliance, que também é um pilar fundamental aí da sustentabilidade. Por quê? Porque, primeiro, o que é o compliance, né? Que hoje está muito na moda? Ou programa de integridade, conformidade. É a sua entidade fazer o que deve ser feito da forma que tem que ser feito. Fazer certo a coisa certa. Então, ou seja, cumprir as normas, cumprir aquilo que ele é aplicável, cumprir a partir do próprio estatuto social. Muitas organizações, os seus dirigentes, os seus associados, as pessoas que trabalham, sequer conhecem o estatuto social. É muito mais do que criar uma ouvidoria. Bem lembrado. Mais do que isso, não é uma ouvidoria. Então, é uma nova cultura, muito mais do que combate à corrupção, combate ou prevenção à lavagem de dinheiro, mas é assim, eu sei quais são as normas e eu aplico
e cumpro essas normas. E se alguma coisa aconteceu errada, eu não vou jogar para baixo do tapete. Eu vou enfrentar. Como muitas vezes a gente encontrou na advocacia Sérgio Monello ou na Audisa, situações de desvio, erros, condutas indevidas, e isso tem que ser tratado, não tem que ser omitido. E o compliance é isso. Eu sei quais são as normas, eu cumpro as normas, e quando alguma coisa acontece, eu tenho como tratar. E, óbvio, né, tendo aí sempre um canal de informação para que as coisas cheguem para a alta direção da entidade. E aí também um ponto importante, qualquer programa de conformidade, ele só tem efetividade quando ele é permanente e quando ele começa pela alta administração, não é pela base da entidade. De cultura. Quando a cultura, ela vem não só de uma cultura, mas de um exemplo, ou seja, quem preside, quem dirige, dá o exemplo na conformidade. E é isso, né, Carlos? Já tem alguns municípios, alguns locais que estão exigindo um programa de compliance para poder participar de chamamentos públicos pela Lei 13.019. Rio de Janeiro, acho que, se não me engano, o Distrito Federal estão exigindo programas de compliance implantado para que você possa vender produtos ou serviços, empresas ou entidades para o poder público. E aí, vamos fechando aqui? Eu acho que é importante falar um pouquinho da agenda legislativa do setor, né? As pessoas perguntam, né, como e onde buscar informações no terceiro setor. E aí as minhas dicas, primeiro, no site do Grupo Audisa, no site da Advocacia Sérgio Monello, na Monello Contadores e outros que são dedicados. Claro que nós temos questões específicas que vale a pena conhecer. Quem é da organização religiosa, eu tenho literatura própria. Quem quer se aprofundar em temas específicos, aqui uma propaganda dos amigos Ayrton Grazioli e José Sabo Paes sobre compliance no terceiro setor. Inclusive, o Ricardo teve o prazer de mediar uma discussão entre os dois lá no FIF. Eu tive o privilégio de moderar aí o painel, a palestra magna sobre compliance no setor, com esses dois mestres, o doutor Sabo e o doutor Ayrton Grazioli, e abrir a cabeça, né? Ou seja, nós temos a revista Filantropia, que sempre saem artigos do meu pai, professor Sérgio Monello, dos sócios da Audisa, do nosso pessoal aqui, revistas também sedimentadas, a FENACON, da qual eu sou diretor jurídico, que vem atuando, vem defendendo também não só o segmento corporativo, mas também o terceiro setor, inclusive a revista da Audisa, mais uma propaganda que está aqui, meu mestre, meu pai, meu guru, e no exterior, aqueles que também querem aprofundar, nós conseguimos ver aí inúmeras ações. Os eventos, tem os cursos do Grupo Audisa, do Instituto Filantropia, o FIF, do Festival ABCR, dos captadores de recursos, o Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor, do meu amigo Marcos Biasioli, e também no seu estado, na sua cidade, o Sindicato das Empresas de Contabilidade, o SESCOM ou SESCAP. Falar um pouco da agenda já para fechar, eu já mencionei ali o Projeto 40/2019, PLP, que é um projeto de lei complementar do SEBAS, mas nós temos que iniciar uma cultura de atuação legislativa. A atuação legislativa não é você necessariamente se candidatar, a acompanhar o legislativo, seja a Câmara, seja o Senado Federal, pesquise, cadastre, esteja ali, interaja, participe com o fórum, crie uma agenda para saber o que aqueles projetos podem impactar na sua organização e no seu trabalho, né? Então, acompanhe também o Judiciário. No próximo dia 25 de abril, nós vamos ter ali o julgamento dos embargos na ADIM, no recurso ordinário 566622 e na ADIM 2028, que devem trazer boas informações e que, na sequência, vocês vão acompanhar nos nossos canais. Por fim, ainda em termos de agenda, lembrando dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030,
Então, visualize ali, aplique na sua organização, aquilo contribui para a sociedade, contribui para a sua sociedade, para a sua comunidade. Os nossos sócios estão lembrando aqui, semana que vem, aqui em Alphaville, na sede do Grupo Aldiza, nós vamos ter uma palestra sobre diretrizes contábeis para as entidades do terceiro setor. Quer saber mais? Entre aí no nosso portal do Grupo Aldiza. Carlão, o que mais que você tem aí para dizer, para a gente encerrar esse papo gostoso? Eu estou acelerado aqui, falaria mais umas 2 horas. Né, Carlão? Conheço, né? Carlão, Betão, precisa fazer a nossa foto aqui, Beto. Tira a foto da gente fazendo essa... Foto ao vivo. Foto ao vivo, né, Betão? Mas fala ali as suas considerações. Bom, primeiro, acho que foi um grande prazer para a gente, foi bem trabalhoso, né, organizar essa live, mas ao mesmo tempo é um prazer muito grande agora, 10 horas da noite da terça-feira, a gente está falando para vocês sobre assuntos do terceiro setor. A ideia, pessoal, não era aprofundar em nenhum assunto, até porque não daria, mas era que vocês pudessem pensar um pouquinho de informação do que foi trazido até agora. Nós vamos tornar mais recorrentes esse tipo de live, com certeza, com uma periodicidade maior, muitos gratuitos, porque a gente acredita muito nessa questão da informação. O terceiro setor carece de informações e acho que uma das nossas missões é realmente levar essa informação para vocês. Tá? Então, agradecemos a todos, tivemos aí centenas de participantes até agora e nesse horário, quem estava no Instagram acho que caiu. O que faz ali, cara? É só... Deixa eu voltar aqui no Instagram, porque eu não vou... Peraí que... Bem na despedida, na hora da despedida, caiu o Instagram aqui, é trágico, né? Pessoal do Instagram, voltamos aqui, ó. Estamos de volta aqui nas palavras finais do Carlos. A gente prometeu aqui que seria sorteada uma consultoria gratuita, uma consultoria à distância, que é o nosso Fique Atento, né, que é um serviço que a gente tem, que é um ponto de apoio para a entidade no dia a dia. Então, ela tem a quem ligar, a quem recorrer nas dúvidas do dia a dia. É um serviço que a gente tem aqui na Aldiza. A gente vai fazer esse sorteio e vai, numa live, a gente faz esse sorteio, com aqueles programas de sorteio que tem, e encaminha para vocês o vencedor. Então, acho que é isso. Agradecemos aí a participação de todos. Como eu disse, para a gente foi um trabalho, uma preparação importante, a nossa primeira live nos nossos 20 anos e principalmente fazendo aqui ao lado do grande Ricardo, o grande fundador aí da Aldiza. Para mim é um grande prazer estar aqui participando desse momento. Pessoal, eu reforço as palavras do Carlos, já falei bastante hoje, agradeço cada um de vocês que deu aí o privilégio, a honra dessa companhia agradabilíssima. Agradeço a toda a equipe da Aldiza que incansavelmente vem trabalhando, atendendo os nossos clientes. O Betão, que está aqui até essa hora, nosso coordenador de tecnologia. Foi a primeira experiência aqui no webinar gerado dentro do nosso escritório. Posso falar que assim, vocês estão em casa. Aqui é um espaço sem qualquer exagero, que nós temos um prazer, um privilégio em receber cada um de vocês, e a casa fica aberta. Eu peço que todos mantenham-se fiéis à missão da sua entidade, aos propósitos da sua vida, com as atitudes que movem vocês a fazer sempre o melhor para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais livre e mais fraterna. E, sem dúvida, esperamos nos encontrar em breve nos cursos presenciais e também aqui, reiterando que de 3 a 7 de junho estaremos lá em Sorocaba, na imersão. Você pode acompanhar pelo site do Instituto Filantropia e também do Grupo Aldiza. Então, sucesso a todos vocês e muito obrigado e até a próxima. Só antes de encerrar, tiveram muitas perguntas que a gente não conseguiu responder, que vieram enfim, vieram muitas. Eu me comprometo, quem quiser depois fazer essas perguntas... Qual que é o melhor e-mail para mandar? Vocês podem mandar no consultoria@grupoaldiza.com.br e aí esse e-mail chega para a gente e eu me comprometo a responder aí o que não foi respondido
dos temas. E tem outra coisa, hein, cara? Você que vai assistir pelo YouTube, que vai assistir de novo, vai surgir outras dúvidas. Vai nos dar o privilégio de estar assistindo. Mande sua sugestão, mande sua crítica, fale para a gente o que você quer ouvir que o Grupo Aldiza trate. Nós queremos levar o conteúdo que faça sentido para a sua organização, que ajude a sua organização. Então, com esse e-mail do Carlos, assista novamente, faça a sua pergunta, contribui e participe conosco aqui. Muito obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Boa noite.